precisado. Não sei se eu celebro, se eu fico desesperado. Vamos lá com o Fragoso? Aí depois o Ricardinho completa isso e também. aquilo, Palmeiras sobra, rapaz. Palmeiras, imagina. time do Calma, Palmeiras é Roberto, bom demais. calma. Importante, hein? Fragoso agora tá com 3 bolas. É? Pode ver lá. Rapaz, ele me avisou. Ele Três falou, cara, bolas, deu. ele tava sem a bomba. Bola do meio. pra encher. Conhecido como o Barbosa da equipe. Olha lá, 3 bolas. Fala, Barbosinha! Rodrigo Fala, Fragoso, Barbosinha! nosso repórter Barbosa! gostoso. Seja muito bem-vindo. Quer se explicar Como é em que é relação o às suas slogan? bolas Não, me primeiro? explica sobre as Como é que é o bolas. slogan dele? Rodrigo Barbosa. Fragoso ou repórter gostoso. Entendeu? Você quer... Liga o microfone primeiro. né? O Barboso. O Fragoso está com 3 bolas. Eu fiquei um pouco preocupado, falei, mas o que será que ele está falando? Mas aí eu me recordei. Deu uma palpada pra ver se tava tudo certo. Eu não queria falar isso. Não, bateu. Não, mas legal. Deixa eu ver aqui. Fragoso diretamente do banheiro com a gente aqui. o áudio não tá O áudio legal, não tá hein? legal, não. Tem que Fala aí, refazer ô isso aí. Fragoso. O áudio tá ruim? Agora me parece que melhorou um pouco. Tá pior que a Yoko Ono berrando com o Chuck Berry. Não, vai lá, Fragoso, vai lá. Tá bom, vamos lá, vai. Vamos embora falar do que interessa. É um Palmeiras que, se a gente for observar, pegou talvez o grupo, um dos poucos grupos que não tem um time fraco. Talvez a gente coloque aí o grupo do Pachuca também, como um grupo que não tem um time considerado fraco. Um time que muita gente vai falar, não, esse time aqui talvez seja o saco de pancadas do grupo. É o caso do grupo do Palmeiras, né? Porque quando você olha para o grupo do Botafogo, você vê o Seattle Sounders. Quando você olha para o grupo do Flamengo, aí você já pode olhar ali o Esperantes como uma possibilidade. Enfim, o grupo do Fluminense tem o San. Então o Palmeiras tem um grupo bem equilibrado, né? E essa foi a sensação de muitos torcedores do Palmeiras ontem, acompanhando nas redes sociais. Um grupo equilibrado em que o Palmeiras tem sim chance de avançar, mas não tem nenhum jogo em que você fale, esse aqui é fato que é vitória garantida, como seria o Fluminense com o San, por exemplo, o Botafogo com o Seattle Sounders, por exemplo. Claro, nenhuma vitória é garantida, mas há um favoritismo muito Fragoso, claro. Desculpa aí. O Seattle Sounders não é melhor que o Inter Miami? Então, olhando para o Inter Miami, é difícil tirar uma conclusão. Eu diria que o Inter Miami é melhor que o Seattle Sounders, embora não tenha avançado em relação à Major League Soccer, né? O Inter Miami tem uma questão muito forte em relação à parte defensiva. Quando você olha para o Inter Miami, ele ficou pelo caminho nas competições justamente por conta disso, né? Messi e Luizito Soares, por exemplo, tem números muito expressivos na temporada. São mais de 20 gols cada um, mais de 10 assistências cada um, para ficar nesses 2 craques. Agora, o Inter Miami fez a melhor campanha da Major League Soccer, são 18 times classificados para o mata-mata, para você ter uma ideia, Ricardinho. E aí, ele pegou o pior classificado, o Atlanta United. Para você ter uma noção, foram 74 pontos do Inter Miami nessa parte inicial de pontos corridos, e o Atlanta fez 40, praticamente fez metade dos pontos. E aí é melhor de 3 jogos. E o Atlanta ganhou 2 desses 3 jogos. Então, por mais que tenha sido a melhor campanha, caiu fora para o pior classificado. E aí, quando você vai para a Conca Champions, você observa que o Inter Miami cai no primeiro mata-mata, perdendo os 2 jogos para o Monterrey do México. Que não é um time forte do México, está ali sempre no top 5, mas não é o time do México hoje. É um time de alto investimento, mas não é o grande time do México. Por isso a gente olha e fala, olha, na hora de pegar times que conseguem avançar no campo de ataque, o Inter Miami acaba sucumbindo. Mas é um time que tem Messi e Luizito que pode tirar os jogos. Né? Eu acho que é isso, né? Você tem o Messi, você tem o Soares e outros, Jordi Alba, enfim. Esses caras que de fato fazem a diferença. A gente tem que olhar para esses 2 grupos, até pra gente ter uma noção de que como realmente esses times da MLS podem competir. Porque é um campeonato meio que um mundinho meio deles ali, né? Eles competem com o México e tal, que é muito mais forte, tem uma tradição muito maior no futebol. Porque assim, eu vejo muita gente, a MLS é muito ruim, muita gente, a MLS é muito boa. Melhorou, tá ruim, não sei. O que me pega na MLS são os goleiros, cara. Parece que eles são contratados pra tomar gol. Eles são treinados pra tomar gol. Porque os goleiros da MLS... Acompanha o relator. Tipo assim, cada lambança, mano. Assim, parece que eles treinam os caras errados pra ter mais entretenimento, entendeu? Tirando isso, eu acho que o futebol de lá evoluiu muito. É interessante, né? Porque o torcedor do Palmeiras, principalmente, ele tem como referência na Major League Soccer um campeonato fraco. E aí eu falo da experiência do torcedor do Palmeiras, porque os comentários são,
o Atuesta jogava bem pra caramba lá, veio pra cá, não jogou nada. Pô, o Rafael Navarro foi pra lá, os caras compraram o Navarro aqui não jogava nada, então a Major League Soccer é um campeonato fraco. Só que aí, claro, essa é a experiência dos torcedores do Palmeiras que acompanham ali e não tem responsabilidade nenhuma de acompanhar o futebol como um todo. Tá mais do que certo, quem quiser só assistir o Palmeiras, assistir só o Palmeiras. Mas quando você olha pro Botafogo, o Botafogo trouxe o Savarino da Major League Soccer, tá arrebentando de jogar bola. Sim. Trouxe o Gregory da Major League Soccer, tá arrebentando bola. Tem mais um que me falta. Almada. Né? Então, assim, não é exatamente uma referência única de não, todo jogador que arrebenta lá não vai jogar nada aqui. Muito pelo O Palmeiras contrário. enfrentou o Castellanos também, né? Que tá na Espanha. Ô, Fragoso, pra te liberar, sei que você tem os seus compromissos aí, em relação só ao... Liberar o homem das 3 bolas. Hã? Liberar o homem das 3 bom. bolas. Mas vocês estão brincando, mas a última entrada dele, depois ele... atrás dele ali só tinham 2 bolas, agora tem as 3. Agora tem, mostra Tem ali, a primeira entrada dele aqui, mas deixa Isso, quieto. perfeito, mas agora tá completinho. Agora Você ficou prefere completo. que ele entre com 2 ou com 3? 3 é melhor. Tá bom. Ô, Fragoso, só pra te liberar, vai. Vou liberar o Fragoso pra galera. Libera as bolas. Eu esqueci o que eu ia falar aqui. Liberar as bolas, exato. Não, eu ia perguntar em relação à contratação, falando sério agora, porque acho que foi o Renato que falou, pô, como é que o Palmeiras vai ser nesse mercado, né? Porque sempre na janela existe uma esperança ali do torcedor, pô, nessa aqui o Palmeiras vai trazer o nome de peso, não vai trazer de repente uma promessa, um cara em formação, vai trazer um cara que vai chegar e vai resolver, a exemplo do que se imaginou do Felipe Anderson, por exemplo. Mas enfim, já tem algum cenário mesmo aí com 1 bilhão na conta, coisa e tal, enfim. É interessante, né? Porque, de fato, a presidente Leila Pereira, ela fala que não vai trazer nenhuma contratação bombástica. Mas ela trouxe uma contratação bombástica. Ela já fez. Felipe Anderson, como você citou, era uma contratação que ninguém esperava, uma contratação disputada dentro do futebol europeu. A própria Lazio fez de tudo para renovar com o Felipe Anderson, não era um desejo dele ficar por lá. Então é um grande nome contratado, apesar de não ter dado resposta nesse ano. Mas ninguém pode negar que foi uma contratação bombástica. O Maurício foi uma contratação muito grande. O Internacional projetava só liberar o Maurício para a Europa e colocava um preço muito alto para liberar para o Brasil. No fim das contas, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, todas as perdas, enfim, muito triste que essa contratação tenha saído por conta disso. Mas o Internacional falou, cara, a gente precisa de dinheiro. O Maurício não estava em proposta como veio do Palmeiras, vender para o Palmeiras. Foi uma contratação muito grande. No mais, de fato, são apostas. Agora, o ponto é, o Palmeiras, ele vai para esse mercado muito de olho para entregar para vocês aí, claro, caso vocês queiram debater, em algumas posições específicas. Por exemplo, o zaga. Já existe no Palmeiras o consenso de que o Vitor Reis não deve ficar depois do Mundial. Perspectiva muito grande de venda, porque é um jogador de 18 anos, está assumindo a responsabilidade com a maior tranquilidade do mundo, fez base, chamando a atenção já de grandes clubes europeus, então já se imagina que ele vai ser vendido no meio do ano, porque o assédio vai ser muito grande. Já tem muitos contatos e sondagens do futebol europeu. E aí o Palmeiras vai ter apenas o Naves, jogador da base no banco, e Gomes e Murilo, que se machucaram ao longo desse ano, e o Palmeiras precisou muito desse terceiro reserva, que era o Luan, que era um baita terceiro reserva, que brigaria por titularidade de qualquer clube do futebol brasileiro, do futebol que joga. No fim das contas, precisa de um outro zagueiro. Olhando para as pontas, o Palmeiras tem um grande problema. Fragozinho, zagueiro, ó, Gabriel Xavier. Pode ir atrás que estão tentando ou vão tentar. Zagueiro do Bahia tá fazendo um campeonato gigante. O problema é que os caras é com o City, então é mais difícil, mas os caras gostam lá, viu? A última vez que um jogador do Bahia, o Palmeiras tentou contratar um jogador do Bahia, o Cauli, o Bahia pediu o valor da multa e falou, se quiser, paga a multa, porque esse aqui não sai. É isso. Foi o primeiro movimento do Grupo City para segurar o Cauli. Vamos ver se, de fato, o Gabriel Xavier com esse destaque também não vai ser nesse esquema, né? Ainda mais com o Bahia com a perspectiva de jogar uma Libertadores. Mas, só voltando para o assunto aqui para entregar para vocês. Em relação às pontas, só o Estevão funcionou, tá? Se vocês quiserem citar aí depois todos os pontas do Palmeiras, vocês vão ver que só o Estevão funcionou e o Estevão vai embora no meio do ano. Então, é um outro problema que o Palmeiras precisa resolver. O Abel já mandou o recado na última entrevista coletiva em relação aos seus centroavantes, tanto o Flaco quanto o Rony. Embora o Flaco tenha praticamente 30 participações em gols no ano, em momentos decisivos, ele não conseguiu dar a resposta. E isso pesa. Isso pesa. Não à toa, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras disputa o título,
o Abel Ferreira colocou o Flaco no banco em um dado momento por não sentir confiança nele e trouxe de volta a titularidade o Rony, que em momento algum no ano deu uma resposta positiva. Então ele não confia de fato nesse momento nos dois centroavantes que tem. Tanto que no meio do ano o Palmeiras tentou contratar o Gabigol. Então é outra posição que o Palmeiras vai atrás. E volante, né? O camisa 8. O Palmeiras, surpreendentemente, e aí eu digo surpreendentemente porque o Palmeiras no começo do ano sentia que essa posição estava resolvida, precisa de um companheiro para o Aníbal. Richard Rios cresceu muito na seleção colombiana, teve um bom campeonato paulista, mas depois caiu de rendimento no Palmeiras e não se confirmou a expectativa dele se firmar como um titular absoluto. E o Zé Rafael chegou a aparecer em algumas oportunidades no seu lugar, num ano muito ruim fisicamente, depois do seu melhor ano, talvez, no Palmeiras, na temporada passada. E o Gabriel Menino, que foi uma aposta de que poderia dar uma resposta, algo que não aconteceu na temporada passada, de novo, não deu essa resposta. Então hoje o Aníbal não tem uma dupla, e o Palmeiras está sim de olho no mercado em relação ao camisa 8. São essas 4 posições que o Palmeiras, de fato, está de olho no mercado para reforçar o time pensando na temporada de 2025, não só no Mundial de Clubes, como muita gente fala. Valeu, Fragoso. Obrigado, viu, pelas informações, trazendo aí todo o cenário pro torcedor do Palmeiras no Grupo A. Valeu, Fragozinho. Olha só, Grupo B... Aí, Quem tá no Grupo B? Quem tá? Então, É o Big Brother Brasil. Botafogo, vamos aproveitar. Botafogo, Bayern, o Boca. protocolo aqui. Ei, cola aqui, ó. Vem aqui, vai. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Finalista. Rapaziada, e aí, amigo, velho? Tá vivo mesmo? Campeão brasileiro Calma. e da Libertadores. Calma, brasileiro. Não é assim. Pô, velho, não é assim. Não é caramba, assim. Você vai me irritar hoje mesmo? Não é assim. Tem um jogo ainda pra acontecer. 2 jogos. O Botafogo pode pipocar, né? Eu gosto de pipocar. Fala tu, gosta de pipocar? Pipocou na Libertadores. Eu pro nunca Palmeiras. falei isso, eu nunca falei isso. É ali, ó. Botafogo. É ali, É ali, ó. Ali, ó. Pipocou. É ali, ó. Não existe mais isso. Despipocar. E outra coisa que eu quero te Ô, falar. ô, ô, eu não falo com Série B. Então Eu não pode falar falo. comigo, eu sou Eu não Série A. falo, eu falo. Eu sou Até Série A. acabar o ano, tá Acabou Série B. já. Não falo Olha com quem Série B. quer falar Não de Série falo B. com Série B. Esquece. Ô, Fala. Tato, deixa eu falar uma coisa pra Não é você. daqui pra cá. É daqui pra cá. Você acha que tem Santos toda hora no futebol? Você acha que tem Santos pra salvar toda hora no futebol? Tem que afundar o rival. É o que o São Paulo vai fazer, que o Santos tinha que ter feito em 14 e não fez. Tem a chance de afunda o rival. Quando o cara é Mas tão não é pequeno, ele afundar, quer né? ficar Não enfiando o deixar time ser dele em todo campeão. lugar, né? Isso que me dá um negócio. Agradece, Mas, irmão. Pode agradecer. certeza. Obrigado, Vai, tem que valeu. gravar, cara. Não, vai lá gravar, mas só antes aqui. Sobre o Mundial, estamos no papo de Mundial, já que o brasileiro pra você não terminou, então vamos pensar nesse Grupo Mundial. B agora. Você gostou aí? Você O achou... Mundial que o meu time tá, né? Porque foi campeão da América, sem bom lembrar. Mas não, você vai falar qual dos mundiais? Tem Porque isso. quarta-feira Qual tem- deles, né? Fala comigo, certeza. Você gostou desse grupinho? Deixar bonitinho aqui, ó. Então, qual é a parada? Eu só tenho medo de time que é campeão continental, né? Da principal competição do continente. PSG esquece. Time tem 50 anos, tá ligado? Eu não respeito o time que é mais novo que meu pai. Esquece. Atlético de Madrid, o cara bateu 2 vezes, não é campeão de Champions. Vou ter medo de um cara Mas que não é campeão campeão mundial. continental. Mas aí não tá Ele pitão, entrou, é o o Bayern não Fluminense foi dos contra o caras. Independente e tal. E aí, pô, o Seattle tem 17 anos, pode nem beber. Não vou respeitar um time que tem 17 anos de idade. Ganhou com o Clubes Kaká, jovens. Kaká, Coca Champions. Pô, pelo amor de Deus, gente. Enfim, então assim, o favorito é o Botafogo. Tranquilidade? Tô tranquilo, irmão. Até porque, sábado passado, eu fui campeão da América. E você tava lá. Sempre bom. Eu estava lá. Ô, Sempre Bonitão, bom frisar isso. você acredita em astrologia? Não. Quando que foi fundado o Botafogo? O dia? 8 de dezembro. Inclusive aniversário do meu irmão. Que nasceu no dia do aniversário do Botafogo. E vai ser o dia do último jogo, né? Do Campeonato Brasileiro. Que pode acontecer tudo. Cara de pau, como você é cara Pode de pau, acontecer tudo. O que não pode acontecer é o Botafogo não ser campeão da América, porque já foi. Um beijo, é campeão, porra! velho. Cadê a tatuagem nova? Vou fazer. Qual vai Vai ser? ter que fazer, não pode. Calma. Espera o Mundial. Ó, Ó, gostei. cara quer fazer Qual 3 deles? 3 em 1, hein? molezinha. Vamos conversar com a Monique Danello? Molezinha. Eu vou falar que eu acho que o torcedor do Flamengo aí tá satisfeito, viu? Eu acho que é mais ou menos isso, Monique Danello, ou eu estou equivocado? Seja muito bem-vinda aqui ao De Placa. Bom dia, Monique. Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente. Eu acho que o torcedor do Flamengo só não ficou mais satisfeito pelo sorteio do pote 2, né? Porque o Chelsea não é
o time mais fácil de se enfrentar, pelo contrário, né? Tem um elenco jovem, mas está encaixando, é o vice-líder da Premier League e certamente vai ser um duelo muito difícil para o Flamengo, especialmente levando em consideração as pretensões de avançar em primeiro para fugir das equipes mais complicadas, né? O Flamengo que cruza com o grupo C, que é o grupo do Bayern de Munique, então a expectativa é passar em primeiro para fugir de um confronto mais complicado, se bem que eu acho que ali, nesse caso, como vocês falaram, vai ser difícil fugir de um europeu já nas oitavas de final, mas de qualquer maneira, né, acho que o único ponto que ficou aí em relação ao grupo, as possibilidades, foi o fato de não ter tanta sorte no sorteio do pote 2 com a vinda do Chelsea para enfrentar o Flamengo. O Rodolfo Landim, presidente do clube, estava lá no sorteio, falou que é uma chave difícil, mas eu acho que em relação a pote 3 e pote 4, as possibilidades que o Flamengo teria ali para enfrentar, acho que ficou de bom tamanho, é assim a visão do torcedor, né? Foi assim que repercutiu ontem, depois do sorteio. Acho que, no geral, ficou bem equilibrado, né? Claro, tem um grupo ou outro com mais dificuldade, sempre vai ter um grupo da morte, mas acho que, no geral, ficou equilibrado. E tem um detalhe importante sobre esse grupo D que a gente precisa destacar, Vitor, que é o seguinte: a participação do Leão ainda não está confirmada, porque o regulamento do Mundial não permite que dois clubes que sejam da mesma empresa eles estejam no Mundial. E aí o Leão e o Pachuca, eles têm o mesmo dono. Então isso ainda está com um asterisco ali, a gente não sabe como vai se desenrolar. Pelo que me explicaram, se o Leão não for confirmado, vai vir uma outra equipe da CONCACAF, mas a princípio o Leão é o time que está ali no grupo do Flamengo, mas tem esse asterisco porque o regulamento não permite dois times que sejam do mesmo grupo empresarial, e é o caso do Pachuca e do Leão, que tem o mesmo dono. Então isso aí ainda vai ser uma coisa que vai se desenrolar. O Leão é um time que tem uma relação com o Flamengo porque já eliminou o Flamengo da Libertadores da América dentro do Maracanã em 2014. Foi o único encontro entre as duas equipes, 2 jogos, o Flamengo perdeu os 2 e foi eliminado, então logo mexeu ali com a memória do torcedor quando foi sorteado o Leão, mas aí a gente precisa aguardar para ver como vai se desenrolar. E tem também o Esperance da Tunísia, que inclusive tem jogador brasileiro atuando lá. Ontem, depois do sorteio, com calma, eu fui ver o Ian Sassi, que jogou no Vasco, não sei se vocês vão lembrar. Ele joga, é um dos brasileiros que está lá no Esperance da Tunísia, que hoje, né, como o Mauro estava falando, hoje, tudo a gente tem que falar hoje. Daqui a 6 meses o mundo pode virar de cabeça para baixo. O Esperance está invicto a 6 partidas, mas é só o 5º colocado no campeonato local. O Leão é o 11º colocado na Liga Mexicana. Inclusive ontem, né, o nosso Luciano, nosso colega de trabalho, ele está no mesmo grupo que eu, a gente estava trocando ideia sobre isso, ele falou que conversou com um amigo mexicano e esse amigo falou assim, vocês têm memórias de 2014, etc e tal, mas hoje o time é uma grande basura, que na tradução para o português é um grande lixo. E foi um comentário de um mexicano sobre o time do Leão. Mas é isso, né? Trazendo uma visão geral do grupo, é mais ou menos isso, e a gente tem que aguardar para ver se de fato vai seguir esse grupo ou se vai acontecer essa mudança aí em relação ao Leão. Tem uma dúvida. Já tem o chaveamento? Vai ser o primeiro do A contra o segundo do B? É esse chaveamento. Então o Flamengo vai pegar ou o primeiro ou o segundo do C. De um lado e isso, o Bayern ou o Benfica, na lógica. Calma, teu Boca! Que boca. Que boca. Esse boca tá mais dentado que não sei o quê. Deixa eu mostrar a boca daqui a pouco. Ô, Ricardo Martins, o seguinte... O programa não passou do primeiro. Responde a pergunta aí da nossa produção. Flamengo é quem pegou o europeu mais difícil? Lembrando que gente, mas como você tá falando, tem um Real Madrid ali dos possíveis, tá? Porque o Chelsea tá no pote 2, tá, gente? Eu acho que sim. Pra mim, embora seja ainda um time em construção, né? Mas até lá, repito, daqui a 6 meses, eu acho que é um Chelsea que vai estar encaixadinho. O Chelsea é melhor que o Atlético de Madrid? Hoje eu acho que é. Eu acho que é pau a pau. Bem equilibrado. Bem equilibrado. Eu acho que dá para dizer que talvez com mais 6 meses o time desenvolvendo, pode ser. Mas o Flamengo tem boas possibilidades de passar no grupo, tá? Também acho. Boas possibilidades de passar. Isso daí está cantado. Isso daí dá para cavar. Dá para cavar mesmo com 7 meses. Chelsea, Flamengo, essa acho que seria Chelsea em primeiro? Eu acho que sim. Não tem chance do Mengão. O chance tem. Né? Chance tem.
Aí se passar Não, em jogo primeiro... só, no caso, entre eles, né? Se passar em primeiro... Se você fugir do Bayern ali era bom, hein, mano? Não. Você vai passar até, mas aí você vai ter que passar em primeiro, que eu acho que o Bayern vai passar. O Bayern não vai ganhar, a gente sabe disso. Evidentemente que o Bayern não vai pode ser chegar até campeão. o final. Aí vai perder. A gente sabe disso. Então né? você crava. Se Porque se só tá falando por causa do se o centroavante brasileiro do chegar à Bayern. final contra o Bayern, É campeão. o brasileiro é Pô, campeão? pode comprar faixa, pode comprar tudo, irmão. 4x3, 3 gols do Kane. Pode ser 5-4, pode ser. Se o carro do Ricardinho do Praça dos explodir, vai ser o perfil Harry Kane 1000 grau que vai... Aliás, só pra deixar de novo registrado, mais um check, né? O Bayern foi eliminado da Copa da Alemanha. Isso é verdade. Uma possibilidade a menos de Cara, título. eu tô te dando razão sempre aqui, tá? Por enquanto você tá correto no que você Obrigado. fala. Cara, o pior é Ô, Monique, só pra entender aqui, pra te liberar também, em relação à contratação, a gente conversava com o Fragoso, né? Claro que o Flamengo já se mostrou, e se mostra, né? Mais agressivo no mercado quando o assunto é contratação, né? Existe algum planejamento, algum cenário pra mudar em relação ao mercado, pensando no Super Mundial ou não? Então, tudo ainda depende muito da eleição que vai acontecer agora na próxima segunda-feira, no dia seguinte do fim da rodada, dia 9 de dezembro. Isso vai influenciar muito nos rumos, mas inclusive, né, por mais que tenha uma eleição, por mais que ainda exista uma reformulação ali no elenco, não uma grande reformulação, né, mas sabemos que ao fim da temporada sempre existem mudanças, não à toa o Gabigol está indo embora, o contrato do Davi Luiz está terminando. Hoje de manhã, o Marcos Braz postou uns vídeos nas redes sociais de uma reunião lá no Ninho do Urubu com os jogadores, né, na sala lá onde normalmente o Flamengo faz vídeo, e no projetor dava para ver lá escrito Planejamento Temporada 2025. Então, hoje foi apresentado aos jogadores um planejamento inicial a partir do calendário para a temporada de 2025, com o grupo que está lá hoje, independentemente de quem vai ficar. Que dia que é a eleição? Segunda. Dia 9, segunda-feira. E já assume imediatamente? Não, Monique? né? Assume a partir da virada do ano, né? O atual presidente fica lá. O que eu tenho de informação também é que o Marcos Braz, né, a gente já sabe que o Marcos Braz não vai ficar, né? Ele não vai seguir como vice-presidente de futebol do Flamengo, mas ele vai fazer uma transição ali, provavelmente de 1 mês de duração, para passar, né, todas as informações para quem for assumir essa função. E Mesmo aí, se for da oposição? Mesmo se for da oposição. Legal ele isso, vai, hein? ele vai ficar para fazer 1 mês ali para fazer um processo de transição e passar as informações para quem for assumir o departamento de futebol. E aí existe um ponto de interrogação, obviamente, porque depende do candidato que vai vencer a eleição e como vai querer seguir, que diretriz vai seguir. Essa é uma das eleições mais apertadas dos últimos anos. É uma disputa muito grande entre o Rodrigo Dunst, que é o candidato da situação, que hoje é o vice-presidente geral do clube, e o BAP. Então é um ponto de interrogação absurdo, a gente não sabe o que vai acontecer, não dá para projetar. Mas ontem eu trazia a informação que eu já tinha ouvido nos bastidores, que o nome do Diego Ribas interessava, caso o Rodrigo Dunst vencesse. O Landim falou, embarcando para o Mundial, que ia tentar convencer o Diego no voo a assumir um cargo no Flamengo. E ontem, em entrevista, né, numa das entrevistas que os candidatos têm feito aí em forma de debate ou individualmente antes da eleição, o Rodrigo Dunst confirmou que ele gostaria que o Diego Ribas assumisse um cargo de diretor técnico. Então, pelo que ele explicou, o Bruno Spindel continuaria com uma função de diretor executivo, que entende mais dessa engrenagem da parte financeira e administrativa, que era o que ele já fazia apoiando o Marcos Braz, e aí teria o Diego Ribas numa função de diretor técnico. Os dois trabalhariam juntos e aproveitando também a ótima relação que o Diego tem com o Felipe Luiz. Se o Dunst ganhar a eleição, já está confirmado que o Felipe Luiz segue como técnico até o fim do próximo ano, é o que ele tem contrato no momento. Se o BAP ganhar a eleição, ele já deixou claro que isso é uma interrogação, vai depender de quem assumir o futebol e do que quiser, né, do que estiver pensando em termos de planejamento para o futebol. Então, a gente fala um pouco hoje sobre isso. Hoje o Felipe Luiz já disse que o Flamengo vai ao mercado trazer um substituto para o Gabigol, que está indo embora, mas todo o resto da engrenagem de como vai ser em termos de contratação, renovação de contrato do Pulgar, por exemplo, tudo isso vai depender do desenrolar dessa eleição. Obrigado, viu, Monique, pelas informações, trazendo um pouquinho também do sentimento do torcedor, que certamente mandou um monte de mensagem pra Monique, né? Falando, mas tá fácil, tá, o que você acha, coisa e tal. Obrigado, viu, Monique Danello, com as informações do Mengalvio, o nosso Mengo.
Cadê a Aline Nastari? Bota lá na tela aí. Agora sim, Aline Nastari, seja muito bem-vinda aqui. Ó, vou falar um negócio. Ficou bom pra esse Flu aí, hein? Ficou bom pro Fluminense Amigo, aí, hein? amigo, o Fluminense não tem que nem pensar em Mundial Não, agora. eu sei. O pensamento eu sei. é outro, amigo. É outra conversa. Eu Esse negócio sei. de Mundial É aí, domingo. talvez a partir do segundo... Já imaginou? Tu sai de Novo Horizonte pra ir disputar o Mundial, velho? Isso pode acontecer. Um dia antes de... O Horizonte quase subiu. Mas não subiu. Novo Horizonte, cara. Longe. Vai a jogar contra o Operário. Ah, amigo. Você acabou de passar por isso, sabe que é É complicado. difícil pra caramba. Seja muito bem-vinda, viu, Aline Enche o Nastari? saco. Eu sei que o torcedor do Fluminense está preocupado, de fato, com essa reta final do Brasileirão, né? Obviamente, porque o Fluminense chega com possibilidade de ser rebaixado, né? Mas você tem um Super Mundial aí pra disputa também, o torcedor certamente acompanhou. E olhou ali, eu acho que o torcedor falou, acho que tá bom, vai. Seja muito bem-vinda. Opa, bom dia, Vitor. Bom dia para todo mundo que acompanha com a gente de placa. Olha, a gente falou isso um pouco ontem na live do sorteio, e dá para repetir aqui hoje, que o problema do Fluminense é que ele depende dele mesmo, né? E aí, em todos os aspectos, você pode fazer o recorte pro Super Mundial, o recorte pro Brasileirão, eu acho que essa é a cabeça do torcedor no momento. E não dá para pensar no Super Mundial com a situação que o Fluminense está. Então, muita coisa vai mudar, só que elas podem mudar em graus diferentes, dependendo de como tiver o Fluminense na próxima temporada e do que for acontecer. Mas, certamente, entre os brasileiros, o Fluminense tem um grupo mais acessível, né? Pegou o Borussia Dortmund entre os europeus, poderia até ter sido algo ainda mais complicado, mas pensando que classificam 2 do grupo, né? Teria possibilidade diante de um time da Coreia do Sul, que é o Islã, um time da África do Sul, que é o Mamelodi Sundowns. O Fluminense poderia acabar garantindo essa classificação, mas o problema é o momento que o Fluminense vive hoje, a dificuldade que o Fluminense vive, o futebol que o Fluminense apresenta dentro de campo e o que esperar para a próxima temporada. Porque nenhum movimento é feito até agora para a próxima temporada. Todo movimento, toda concentração, ela é voltada a 100% em permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. É bem provável que o treinador, por exemplo, mude para a próxima temporada, pelo que a gente tem de informação de bastidor, de como tem sido o bastidor do Fluminense ultimamente, de como tem sido as relações. Há uma constatação de um erro numa formação de um elenco para essa temporada. Então, há também toda a situação de você mudar esse elenco para o próximo ano, mas é até irônico você ver a mudança, né? Eu estava lembrando aqui que no início do ano, quando o Diniz foi demitido, e a gente contou a história de como foram esses bastidores, como é que foi o Cano, como o Cano ficou chorando e etc. Uma das coisas que o Cano dizia no choro dele era: mas vai ser injusto, porque o Diniz não vai estar aqui no Super Mundial, porque no momento eles pensavam mais no Super Mundial do que hoje. E aí foi falado pro Cano na época: calma, você não sabe o que vai acontecer até lá? Quem sabe ele não volta? Quem sabe ele não pode estar aqui? E aí de lá para cá tanta coisa aconteceu, acho que até de alguma forma uma rusga entre o Diniz e o Fluminense pela forma como as coisas internas foram colocadas, algumas coisas colocando responsabilidade no Diniz. Então, muita coisa mudou completamente e veio um treinador justamente para se opor ao estilo do Diniz, que aconteceu tudo isso, porque a ideia era colocar um pouco mais de pulso, era tentar fazer uma limpa, enfim. E eu acho que o tiro acabou saindo pela culatra, pelo que a gente vê de bastidor hoje. Então, muita coisa pode mudar para o Fluminense nesse futuro. Ontem, na zona mista, né, depois da vitória do Fluminense diante do Cuiabá, que muito se pensou que poderia livrar o Fluminense de fazer o Fluminense permanecer na Série A, mas agora vai também, dependendo de si próprio, para o jogo contra o Palmeiras ou dependendo de alguns resultados para a última rodada. O Thiago Silva até foi questionado rapidamente, falado sobre isso. Ele falou: eu vi, eu acompanhei, o Borussia, obviamente, eu já conheço, o Islã, ele também já conhecia, o único time que eu não conhecia e que não é falta de respeito, era que realmente eu não tinha conhecimento, é o Mamelodi Sundowns, mas mesmo assim eu já comecei a segui-los no Instagram, enfim, para conhecer, mas não é hora da gente falar disso. Então, o torcedor, ao mesmo tempo que olha para um grupo e vê uma possibilidade, se sente muito receoso, porque sabe o que o Fluminense tem pela frente. Agora, o que tem pela frente no Super Mundial, né? Quem são essas equipes, principalmente dessas duas equipes que são equipes mais desconhecidas, né? O Islã HD da Coreia do Sul, né? O Islã Hyundai da Coreia do Sul é uma equipe que garantiu com 2 rodadas de antecedência o tricampeonato nacional. Tem um brasileiro que está em alta, está tendo muito destaque, que é o Iago Cariello, que foi revelado pelo América de Natal e teve uma passagem muito rápida pelo Vasco. O Mamelodi Sundowns tem uma curiosidade interessante, que eles têm um uniforme todo inspirado
no uniforme da seleção brasileira e atualmente ele foi heptacampeão consecutivo também da Liga Nacional, também na África do Sul. Então, são duas equipes, né, que certamente são potências nos seus mercados, mas que ainda não se sabe muito o que esperar delas. Mas o torcedor, nesse momento, só quer pensar em permanecer na Série A, apesar do Super Mundial ter um peso muito importante para o Fluminense, que é a única coisa, ao que tudo indica, ficando já fora da Libertadores, possivelmente fora da Sul-Americana, é o único grande campeonato que o torcedor vai ter pela frente para tentar se apegar no próximo ano. É o time mais imprevisível? Qual? O Sam? Não, o Fluminense, porque assim, vai depender muito. Se for para a Série B, acho que vai ser um outro tipo de planejamento. Dinheiro também. Se continuar, a gente sabe que tem muitos jogadores também mais experientes ali, com certa idade. Vamos ser sérios aqui. É o mais imprevisível, de repente, para a gente tentar falar alguma coisa agora? Não existiu nunca um time campeão da América lutando até a última rodada para não ser rebaixado, né? E o pior, vai trocar o treinador. Vai trocar o treinador e como destacou a Aline, de repente até pode voltar mesmo o Diniz, embora... Se o Fluminense, é dever dizer, se o Fluminense se salvar, quem salvou foi o Mano. O Fluminense do Diniz era para ter sido rebaixado. E aí você pode discutir. É questão matemática, né? E até interessante, o Fluminense, quando o Renato Gaúcho faz o gol de barriga em 95 contra aquele grande Flamengo, era o Fluminense patrocinado pela Hyundai, que é exatamente dona do Ulsan. Né? Você vê como as coisas vão e voltam, a Hyundai já passou pela história, vai agora com o Ulsan e tal, e evidentemente era uma outra coisa, era um patrocínio muito forte, o mercado coreano estava entrando, inclusive a Hyundai, o Ricardo Teixeira tinha uma concessionária dele nessa mesma época, era um outro mercado. Né? É um também, inclusive, alguém berrou aqui no Deus e tal. Exato. Agora, o Fluminense, é que vocês falaram, não dá para ter a menor ideia, já para domingo, e menos ainda para o Mundial. Mas que o grupo é mais acessível, O que foi? Não dá, assim... O Fluminense, quem comentar tá louco, né? Tem que comentar de ontem que aconteceu, não aconteceu no Maracanã. O que pode acontecer domingo, assim. Você foi bem cirúrgico. Não dá pra falar do Fluminense. Não dá, cara. Não dá. Assim, talvez os 32 seja o mais complicado de saber como vai ser. É muito difícil falar de Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Mas se a gente for ver de uma maneira geral, são 3 clubes brasileiros que são mais estáveis. Uhum. Se a gente for pensar em questão de organização... Sim. Tem o norte ali, né? O Flamengo pode trocar de treinador 5 vezes até lá? Pode. Acho que pode. O Flamengo pode alguém bater num torcedor... Até porque vai ter segunda-feira... O preparador físico pode dar um murro na cara de alguém? Pode. O Flamengo, ele se auto-sabota naturalmente. Mas dá pra falar que o Flamengo daqui 6 meses vai estar quebrado? Não vai. Vai estar com o time bom. Nem Botafogo, nem Palmeiras. O Botafogo com o Textor que tá... animadão. O velho agora que ganhou o título vai ficar mais louco ainda, vai querer contratar mais gente. O Palmeiras é um clube que acabou de a sua presidenta ganhar a eleição, então vai manter o plano. Então, assim, são clubes que são estáveis hoje. Sim. Por incrível que pareça, o Flamengo com esse asterisco. Agora, o Fluminense, gente, no que ele apostou, por um primeiro momento funcionou. Eu não acho que o Fluminense ganha Libertadores, que nem o Botafogo ganhou. Não assim, jogando muita bola, eu acho. Era pra ter caído pro Internacional, por todo respeito. O Fluminense foi muito em cima das condições da competição. Sim. Mas assim, o Fluminense ele apostou em ter um elenco que ele tem 2 extremos. São os meninos de Xerém e jogadores mais velhos. Porque o Fluminense não tem a capacidade de investir no jogador 27, 28 anos, que é o ápice físico. E isso, por um momento, funcionou. Em outros não. E nessa temporada tá bem claro. Tanto que o movimento do Fluminense no meio do ano é por jogadores mais nessa faixa etária. Não são jogadores talentosos, mas são jogadores com a capacidade física maior, para ter uma pegada mais forte. O próprio Serna, esse jogador, o volante, que eu esqueci o nome dele, que chegou, o próprio zagueiro que chegou também. Serna é bom jogador. Isso, Bernal. Volante Bernal. Então, assim, o Mano chegou e ele conseguiu ter o diagnóstico que o Fluminense era um time sem pegada, um time que não pressionava a bola e tal. Não tá mil maravilhas, mas tá melhor que como começou. E pro ano que vem, assim, a Aline até pode falar pra gente. Nestes momentos, quando você vai tentar apurar alguma coisa em clube que tá nessa situação, ninguém fala nada. O negócio é o seguinte, tem que passar essa situação. É isso. E tem a gente tá pensando, é isso. E tem o seguinte, domingo. Nós estamos falando de futeboles aqui. O Fluminense pode ser o melhor brasileiro no Mundial.